Muito obrigada, Gui, Rafa, e a todos que estão acompanhando o nosso Liga Open Innovation Summit. Meu nome é Luciana Leão, eu sou gerente de marketing na Liga e serei a mediadora desse painel sobre o pós-pandemia das startups no Brasil e na América Latina. Lembrando que esse painel será em inglês, com tradução simultânea em português. O conteúdo com áudio original está sendo gravado e estará disponível para vocês na nossa plataforma e também no nosso canal do YouTube. Thank you so much. E André, por estarem aqui nesse painel hoje. Gostaria de, por favor, pedir para que vocês pudessem se apresentar para o nosso público, por favor. Obrigada, Luciana. Meu nome é Irene Arias. Eu sou responsável pelo Lab de Inovação do Banco Pan-Americano. Já estou aqui há 27 anos. Nós costumávamos ser chamados de Multinational Fund. E o nosso trabalho dentro aqui do grupo é promover inovação e ser esse espaço de experimentar, onde nós podemos usar vários instrumentos de financiamento, conexões e conhecimento. Nós apoiamos o empreendedor na jornada dele, desde o estágio mais básico até o estágio mais avançado. Estou muito feliz de estar aqui. Nós temos parceria com muitas entidades no Brasil. É um país maravilhoso, que tem nos dado exemplos incríveis nos últimos anos. E a empresa estava participando da indústria de venture capitalismo no Brasil, logo desde o começo, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, meu nome é André. Eu sou um especialista aqui na Bain Company e eu lidero o que nós chamamos de Lideration Innovation. E, basicamente, nós ficamos entre os nossos clientes corporativos típicos aqui no cliente e todo esse mundo de inovação e esse ecossistema. Nós estamos vivendo essa história do que vocês compartilharam hoje nesse evento, em base diária com os nossos clientes. E é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Eu faço consultoria durante toda a minha carreira, eu tenho feito isso, e agora eu sou uma especialista em transformação digital e inovação para clientes corporativos. O nosso grupo tem sua sede em São Francisco, mas nós temos parceiros no mundo inteiro, nos centros inovadores do mundo, com os nossos clientes corporativos. É um prazer estar aqui com a Irene e com você, Luciana. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Para começar, o cenário da pandemia foi responsável não apenas por criar novos negócios, mas principalmente para acelerar a adoção de negócios que já existiam e inovações. Nesse contexto, a parceria entre o setor privado, governamental e startups se tornou uma prioridade. Você acredita que nós vamos continuar essa importância nas programações daqui para frente? Será que nós temos agora uma claridade mais óbvia onde essa inovação pode realmente agregar muito valor? Obrigada, Luciana. É uma ótima pergunta. E eu espero que sim. Eu acho que depende de nós se certificar de que isso aconteça. Tudo que nós vimos acelerar nos últimos meses é bom. Isso é bom em termos de criar crescimento mais sustentável, mas que também que seja digitalmente inclusivo de forma contínua. Eu acho que existem muitas lições do setor da saúde, onde geralmente as startups e os governos não tinham feito essas parcerias antes, e nós temos agora muitos exemplos que realmente podem mostrar o caminho de outras empresas, indústrias como educação e outras soluções digitais que serão predominantes, pelo menos para um futuro híbrido de educação em outros serviços. E com certeza, no sistema bancário isso também já estava acontecendo, mas outros também estão sendo envolvidos nisso. Mas é o nosso trabalho se certificar que isso continue acontecendo, este crescimento. A experiência que nós tivemos nos últimos meses fazendo isso foi quando nós começamos lá na pandemia e a gente pediu essas ideias dentro desse ecossistema do nosso banco, nós vimos que dentro de algumas semanas nós tínhamos centenas de ideias e a gente fez uma avaliação para escolher os 20 mais importantes.
E alguns deles eram colaborações a primeira vez que estão acontecendo. Por exemplo, na Colômbia, eles conseguiram juntar capacidades de 2 empreendedores, 2 corporações, e desenvolveram um protótipo para um ventilador mecânico que também tem a fonte aberta, que pode ser replicado, e realmente segue esses princípios de desenvolvimento. E existem muitos outros exemplos como esse. E claro, no Brasil você tem isso, você tem empresas locais que usam essas capacidades para conseguir gerenciar a pandemia. E eu acredito que agora vai continuar a melhorar essas capacidades em outros ramos, em outras indústrias. Inclusive com plataformas de e-commerce. E eu acredito que essa é uma grande oportunidade para nós e eu espero que nós continuemos seguindo nessa direção. André, você compartilha desse ponto de vista? Eu concordo 100%. Eu acho que elas vão se tornar cada vez mais rápido e mais intenso do que aconteceu nos últimos 6, 8 meses. Do nosso ponto de vista, nós estamos trabalhando muito com empresas corporativas, é interessante ver a jornada que as empresas tiveram desde que o Covid começou, em fevereiro, março, quando as pessoas realmente perceberam que isso era algo diferente de qualquer outra coisa que tínhamos visto no passado. O que nós vimos trabalhando com os nossos clientes foi os maiores inovadores falando assim, essa aqui é a época de a gente mudar o nosso modelo de negócio, é a forma de encontrar outras formas de crescer para conseguir atender as necessidades dos meus clientes melhor. Ao mesmo tempo, nós vimos empresas que estavam começando o processo de inovação, eles falando assim, a gente precisa proteger o negócio e proteger de investimentos em inovação. E depois de 6 meses, 7 meses agora, nós vemos que essa empresa aqui cortaram os financiamentos em inovação e se concentraram no que eles já faziam, eles estão tendo dificuldades. As empresas que se deram bem nesse processo foi as que conseguiram reagir de forma rápida ao mercado e entender quais eram as oportunidades para o crescimento e para fazer as coisas de forma diferente. O que estamos vendo agora, e é até engraçado, porque eu já tive talvez 19 ou 20 conversas diferentes com empresas no Brasil e todo mundo agora está tentando pensar como resolver essa mágica de trabalhar com inovação e trabalhar com um ecossistema. Agora todos percebem como isso é importante. Minha resposta é 100%, com certeza eu concordo com o que ela falou. Luciana, eu também gostaria de falar que quando o André e eu, quando estávamos nos preparando, ele explicou um pouquinho mais o modelo do modelo de mudança de inovação que eles têm. Eu acho que vai ajudar bastante as empresas estarem capazes de conseguir fazer e falar a linguagem dos startups e saber integrar esses itens. Eu acho que é importante e é bom para ambos os lados, especialmente o ecossistema das startups, porque nós vimos que nos primeiros 6 meses teve um grande impacto. 41% das startups globais teve basicamente 3 meses para conseguir fazer as coisas, diminuiu até as vendas da época. O impacto foi forte, claro. Se forem startups tecnológicas ou digitais, tem menos impacto, mas enfim, ainda tem. Tivemos bons desenvolvimentos como a venda recente do Corner Shop no México, era uma das nossas empresas aqui. Ou o último unicórnio da América Latina, essa venda que a gente teve no Uruguai, uma plataforma de pagamento digital. Então, algumas startups têm sido têm aproveitado essas oportunidades, outras estão tendo dificuldades. E a melhor coisa que a gente pode fazer é abrir essas conexões com empresas que estão abertas, que podem abrir portas no mercado. E como o André falou, é como se fosse sobrevivência agora, e eu já percebi muitos fazendo isso. O último ponto que eu gostaria de falar eu gostaria de certificar que isso acontece de forma acelerada, num passo acelerado. A gente não pode excluir parte da sociedade, a gente precisa se certificar que alguns blocos de construção estejam estabelecidos no mundo digital. E algumas das instituições, como a IDB ou a DFC e outras, em termos de organizações como nós, elas estão direcionando recursos para ajudar a criar essa infraestrutura, conectividade, porque o único risco que eu vejo
nessa tendência de aceleramento é que se nós não fizermos isso certo e não pensarmos na conectividade para todos, poderia criar uma divisão digital muito maior. É muito fácil inovar para aqueles poucos porcentos que têm bons recursos e já são grandes, né? Mas é difícil inovar para que essas outras pessoas. Mas a gente precisa certificar de que esse não seja um problema no futuro. E pensando no pós-pandemia, a importância de desenvolver e investir em nova tecnologia se tornou ainda mais evidente. André, como que nós podemos consolidar essa importância na programação de desenvolvimento de empresas da América Latina e também na programação de estratégia de empresas? Tecnologia, hard tech, elas são cada vez mais acessíveis e mais baratas. Empresas não precisam de muito investimento agora com relação a computadores. Já foi desenvolvido muita coisa interessante, como cloud computing e outra tecnologia disponível para startups hoje em dia. É cada vez mais barato e mais acessível do que nunca. Qualquer empresa que não adote vai ser deixada para trás. Eu estava assistindo algumas das palestras antes dessa sessão, nós vemos que a tecnologia, a inteligência artificial, a biomecânica e também de outras novas tecnologias e ciências sendo aplicadas a essas startups, como Porto Seguro e Oxygen têm trabalhado. Se você olhar só para um setor como a agricultura, que era um setor que não foi coberto aqui hoje, pelo menos não nessa última hora, você pode ver coisas acontecendo em São Francisco. Você vê Xangai, pessoas fazendo reconhecimento facial de vacas, porcos, e você vê em São Paulo empresas utilizando inteligência artificial para comprar, para conseguir trabalhar dentro das fazendas de São Paulo. Mas o ponto principal é que os locais regionais, como a América Latina, as pessoas precisam descobrir qual que é a vantagem que eles têm. Hoje em dia, onde a tecnologia está sendo muito bem desenvolvida, a vantagem está relacionada com dados, está relacionado com os clientes que você tem, as empresas que você tem. Nós somos um dos maiores produtores e agricultores do mundo. Em qualquer lugar no Brasil, você pode conseguir oferecer mais dados do que qualquer outro lugar do mundo. Como que nós podemos monetizar isso? Como podemos criar tecnologia que vai fazer com que nós tenhamos essa vantagem que não será possível ser desenvolvida em qualquer outro lugar do mundo? Nós não podemos competir com a China e com inteligência artificial. A gente não pode competir com algumas coisas que acontecem em São Francisco. Então, quais áreas onde essas startups que estão nos assistindo e empresas que estão nos assistindo, quais são os locais que eles precisam investir em tecnologia? Porque esse é um investimento barato hoje em dia. É descobrir qual que é a nossa diferencial, a nossa vantagem hoje em dia. O que essas empresas têm de diferencial para funcionar? Eu acho que nós estamos vendo tendências similares. Novamente, se nós pensarmos o que poderia acelerar, o que poderia fazer o custo de adoção mais baixo, se nós pensarmos em blockchains, IoT são mais espalhadas, mas, enfim, inteligência artificial, muitas empresas dizem que tem no seu modelo, mas na realidade demora bastante para colocar em prática o que eles construíram. Eles têm um pouco mais de animação do que a realidade, mas existe realmente um potencial muito grande, como o André falou. Eu acredito que cada vez mais vai ser o que as empresas vão conseguir utilizar. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para aumentar a adoção. Alguns exemplos são, por exemplo, blockchains. Nós produzimos algo chamado Lockchain, que é a aliança global no mundo inteiro para a América Latina e o Caribe de blockchains. É basicamente aquela avenida, aquela rodovia que está disponível e qualquer usuário pode colocar os seus casos lá. Isso completa como se fosse a nova internet, mas a internet de valor. Além disso, nós criamos algumas outras identidades e algumas capacidades de pagamento diferenciado. Se a gente diminuir
o atrito de construir isso individualmente para cada empresa, mas disponibilizar isso para todos de uma forma que seja agnóstico para aqueles que dão a tecnologia, essa é uma grande vantagem. É parte do papel que nós queremos ter aqui nessas regiões. Qualquer pessoa que estiver interessada pode entrar em contato conosco. O segundo é, como o André disse, muito está relacionado a dados. E eu acho que ter bons dados é o que governa e é algo crítico. Se certificar de que nós temos esses novos modelos que estão focados em inteligência artificial com a lente sobre quais são os possíveis usos. Nós lançamos algo chamado FAIR, onde nós estamos olhando, basicamente, criar ferramentas fáceis de ser usadas para avaliação pessoal de como estão os meus dados de usuário. Não apenas privacidade de dados, mas se certificar de que não existe nenhum outro tipo de problema. Eu acho que essas são considerações importantes para qualquer pessoa que esteja querendo se aprofundar nesse tópico. E nós estamos tentando nos certificar de que nós criamos essa base para se certificar de que seja fácil adotar essas tecnologias. Ótimo. Do seu ponto de vista, Irene, como o mercado da América Latina podem seguir essa programação de inovação que ajuda países a estabelecerem uma recuperação econômica à altura que nós estamos hoje? Nós não conseguimos te ouvir, você está mutada. Ah, sim. A primeira parte é pensar nessa diminuição de receita que muitas pessoas sofreram. Nesse sentido, nós começamos com o portfólio da própria empresa de Equality e expandir essa runway para que a gente sabe onde é que qual que é o futuro dessa empresa, de como que eles podemos ter. A segunda parte, como eu mencionei, é abrir o mercado. Eu acho que as colaborações que, por exemplo, André falou, está promovendo em termos de conectar mais, é simplesmente fantástico. Provavelmente vai dar mais certo se a gente pensar em validar os produtos das startups do que uma linha de financiamento. Então, eu realmente acho que essa é uma boa ideia. Também é importante apoiar ecossistemas dentro das organizações. Nós trabalhamos com muitos deles no Brasil e em outras regiões. Nós também temos um certo espaço em Cuba, onde nós esperamos poder entrar lá novamente. E, por fim, conseguir se aproveitar das capacidades de cada um de nós. Não a pessoa tentar fazer sozinho, mas realmente abrir, criar essas conexões e pontes para que essa percepção seja: eu sei quais são as nossas capacidades, nós trabalhamos com outros. E eu já vi um desejo muito grande, uma disposição muito grande de várias empresas colaborar muito mais do que elas tinham antes. Nós conseguimos juntar um programa, montar um programa que foi chamado de Recomeçar Juntos. E parte da ideia seria selecionar startups que surgiram e deram soluções excelentes para a reabertura da economia. Eu acho que fazer isso fazer isso cada vez mais, como foi a sua pergunta no começo, se certificar de que isso não seja apenas durante esses meses, mas certificar de que isso realmente dure. Isso é muito importante. André, você gostaria de compartilhar conosco o que você pensa sobre esse assunto? Sim, eu concordo. Eu acho que a combinação governo, organizações não governamentais e empresas e startups é o que realmente vai trazer valor. Eu não acho que em isolamento, a inovação não acontece em isolamento. É impossível fazer inovação sozinho. Eu achei que foi muito interessante vocês conseguirem trazer o que o pessoal estava falando antes da nossa sessão, a Porto Seguro e também as outras startups. Eles estão falando sobre como esses dois mundos estão se ajudando. Eu acredito que se nós tivéssemos 100 outros como esse, nós temos muitos programas em Brasil, claro, mas não temos muitos programas eficazes.
Eu acho que se nós tivéssemos, talvez, esses 100 programas eficazes, isso seria muito útil, não apenas às startups, mas os fundadores, os empreendedores, obviamente, mas também as empresas em si, o desenvolvimento do país. Pensa nos exemplos que a gente tem e vê como que eles se aplicam em outras empresas. Por exemplo, no Brasil, um dos programas que nós apoiamos é um IDI, é um programa de inovação aberto, e usa o Hospital das Clínicas e outras instalações. E o objetivo é validar novas soluções de saúde. Se já foi bem sucedido, como que a gente pode incorporar isso no nosso sistema de saúde do Brasil? Como é que a gente pode escalar essas novas soluções? E, então, eles fazem como se fosse o projeto de escalar essas ideias do começo até o fim. Em termos de biotecnologia, o André falou isso, nós temos isso também na agricultura. Existem muitas parcerias muito boas que nós consigamos ver dentro da região. A Fites na Argentina, por exemplo, tem o apoio da Suncor. Existem muitas startups saindo dali. É realmente um excelente exemplo de empresas se conectando com o mundo das startups. E como que outras pessoas diferentes na América Latina e no Caribe podem fazer essa parceria, construir uma rede para fortalecer essas colaborações regionais para conseguir superar os desafios impostos pela pandemia, Irene? Uma das coisas que nós vimos foi, apesar dos desafios, existem algumas vantagens para alguns ecossistemas que são emergentes, que nós vimos. Nós sabemos que nós temos uma indústria que estavam próximas à marca de $1 bilhão, mas a maior parte das atividades estavam concentradas em 5 países na região, e a maior parte dessas atividades estavam em São Paulo. Agora, o que nós estamos vendo é uma descentralização disso, com a conexão. Nossos parceiros do nosso ecossistema, por exemplo, Scala, que trabalha com investidores anjos, em vez de só ir lá e entrar em contato com as pessoas que poderiam ir para as suas cidades específicas, eles abriram a Venture Academy, que é online, é muito mais acessível para todo mundo. Existe bastante conteúdo e muitas oportunidades de rede de contatos que estão facilitando como os empreendedores, os fundadores, nas cidades menores, conseguem acessar capital, rede de contatos, marketing, a mercados. Eu não acho que é fácil, existe todo um papel proativo que eu acho que nós poderíamos ter, o André ou até mesmo eu, que é basicamente falando, indicando um para o outro. As pessoas não podem se conhecer pessoalmente, mas a gente tem feito isso bastante. Investidores que querem investir em startups, a gente pode fazer essa indicação, ou instituições que querem se concentrar em fundos ou se financiar, por exemplo, América Central. Eu incentivaria para conseguir se aproveitar desses benefícios que nós temos visto em termos de interconexão, dando que existem muitas coisas aconteceram agora, mudaram para canais digitais. Ótimo. André. Existe um movimento estratégico de empresas grandes em termos de inovação. Recentemente, você lançou um relatório que falava sobre essas abordagens de inovação no Brasil em comparação com os Estados Unidos. O que nós vemos é algo diferente sendo usado por empresas diferentes. O que você acha que poderia ser feito para essa dinâmica? O que nós publicamos no começo do ano, que nós fizemos uma pesquisa com 120 desses inovadores no Brasil, e o que nós percebemos que 80% ainda estavam nos estágios iniciais da sua jornada de inovação, em comparação com 25% no Brasil.
Só 3% estavam mais avançados em comparação com 26 ou 27 no Brasil, nos Estados Unidos. Então, existe essa lacuna muito grande. Quando a gente pergunta, você tem uma estratégia? Como que você está fazendo isso? Você tem os fundos? Você está comprometido para fazer isso? Você tem as ferramentas necessárias para fazer isso? Não apenas para ser inovação, mas literalmente investimento, assim como a sua equipe interna, trabalhando com ideias ágeis, eles precisam estar executando novas ideias internas. Você traz compensação para as pessoas que erram dentro da sua empresa e traz novas parcerias para vocês. Tudo isso nos mostra que tem uma grande jornada na nossa frente para brasileiros. Se a gente pensar 7 ou 8 meses, a gente, nas nossas conversas com os clientes, isso mudou muito. Muitas pessoas mudaram e estão investindo bastante em inovação agora. Eu acho que essa lacuna está começando a fechar. Mas uma coisa que foi bem interessante é que empresas no Brasil estavam fazendo mais inovações abertas do que empresas fora do Brasil. Se eu não me engano, 46% de empresas no Brasil falam que estão fazendo algum tipo de inovação. Eles não estão desenvolvidos, mas pelo menos eles estão tentando ter essa inovação, e isso é interessante. Nós vimos muitos programas acontecendo. O que nós ainda não vemos são muitos resultados, como eu mencionei. O que vocês mostraram com a Porto Seguro é realmente muito interessante, mas não existem tantos programas que estão criando resultados reais. Você não tem os hardwares dentro, você não tem as ferramentas para que essa inovação se traduza em resultados. E agora as empresas estão percebendo isso e eles querem organizar a empresa para pensar como se fosse uma startup, para agir juntos com startups, fazer parcerias com quem eles precisam fazer parcerias. Talvez 19, 20 empresas que eu falei nas últimas semanas estavam com esses pensamentos. Essas empresas estão tentando pensar como fazer isso. Então, em resposta à sua pergunta, existe essa aceleração e eu estou empolgado para fazer esse estudo novamente no final do ano, no começo do próximo ano, para ver como que isso mudou. Mas eu sinto diariamente que isso foi desenvolvido nos últimos meses. Estamos ansiosos para esse novo relatório. Para concluir, eu gostaria de perguntar para vocês dois recomendações de leituras para executivos e empreendedores que querem expandir o que eles sabem sobre inovação aberta. Eu vou ser um pouquinho egoísta aqui, então eu vou falar, leia o nosso estudo, e se chama Navigating Relative Innovation, e faz parte de um artigo que nós publicamos ano passado, e eu atualizei isso no começo do ano para o Brasil. Se vocês estiverem interessantes, também tem um site chamado explore.bem.com. Nós temos autoavaliações que as empresas podem entrar lá e ver como é que eles estão com relação à inovação. E se eles estiverem interessados em ver casos, eu gosto do caso do John Deere, do lado corporativo e do lado da startup, como que eles estavam desenvolvendo e se transformando digitalmente de uma empresa de tratores para uma empresa de tecnologia. Se vocês quiserem discutir mais sobre isso, eu estou disponível nesses assuntos. Eu vou ler esses aí, André, pode ter certeza. Eu falaria o Innovator's Dilemma. É um livro do Christensen. E agora ele está liderando nosso modelo e ele escreveu junto com o Christensen depois o Paradoxo da Prosperidade. É clássico, mas eu acho que tem grandes lições para a necessidade de empresas criarem estruturas diferentes, para inovação com disruptura. E disseca bastante o que é inovação incremental e inovação com disruptura. E eu acho que essas coisas são essas empresas que não têm medo de fazer disruptura no seu próprio negócio. Provavelmente eles vão avançar mais rápido e eles têm mais facilidade em conseguir um mindset diferente na organização com relação à inovação. Esse é um. O outro, eu diria, é mais geral.
é chamado de Tribe of Mentors, do Tim Ferriss. E tem frases bem interessantes de muitos líderes corporativos e outros líderes que poderiam... É muito útil quando você está em um processo de transformação. Eu gostaria de finalizar para falar assim, é um processo muito mais cultural e de mindset do que simplesmente adotar alguma coisa digital ou algum outro processo digitalizado. Vai muito mais a fundo se você realmente quiser extrair todo o valor. E nós estamos fazendo isso também. Nós temos 100 pessoas, metade de nós está concentrado em Washington, mas o resto estão em todos os outros 26 países. Já éramos bem descentralizados, mas esse processo da pandemia fez com que estivéssemos mais interconectados e horizontais. Esse período, a forma que a gente fez a aceleração e distribuímos essa cultura de liderança, que faz com que seja muito mais fácil para essas iniciativas realmente floresçam. E como você mencionou no começo, a inovação é um processo constante de você ser curioso e você ser capaz de misturar ideias diferentes e disciplinas diferentes. Essas serão as minhas 2 recomendações, mas, claro, eu convido qualquer um que esteja interessado. Nós temos um programa chamado Next Ventures e foi projetado para fazer com que essas corporações e startups possam trabalhar juntos. Estou ansioso para trabalhar com você, André, em alguns dos casos no futuro. Ótimas recomendações. Em nome da Liga Ventures, eu gostaria de agradecer vocês, Irene e André, por essa conversa maravilhosa.